Este episódio do Prosa, Café e Bíblia teve o apoio cultural de As Legítimas, Autentique, Salão Estilo Mulher, Autoescola Paraíso, Ebenezer Informática, Que Preço, Salão Transformação, Livraria Batista, Providencial Seguros, Val Visual e Numed. Seja bem-vindo a mais um episódio do Prosa, Café e Bíblia. Eu tenho uma pergunta para você. Você já separou seu café? Já está no sofá, preparado, na cadeira? Não sei onde você está, não sabemos, mas eu tenho certeza que hoje teremos uma conversa bem interessante. E será uma conversa sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos. Exatamente esse título aí, do Rodrigo Bibo. O Deus que Destrói Sonhos. E aí eu acho que a partir desse título você tem uma série de perguntas, de questionamentos, como pode ser um livro com esse título, Deus que Destrói Sonhos. Então, se você quer saber mais, quer saber melhor sobre qual o contexto real do livro, o que a gente pode aproveitar da leitura dele, acompanhe esse episódio. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Boa noite, Kaique, Cindy, Pastor Jean. Boa noite. É esse livro aí que é um livro que promete, né? Já começa pelo título, pela capa sugestiva, mas eu tenho certeza que vai ser um momento bem bacana de diálogo, de construção de ideias, de debate, discussões. Espero que a gente aproveite bastante esse momento. Muito bom. A gente está discutindo esse livro já desde 2021, algumas discussões bem aprofundadas. O livro bombou na mídia, por assim dizer, em especial pela exposição que foi feita, principalmente pelos youtubers, né, que usaram bastante a temática desse livro. Mas cada um tem uma experiência muito pessoal, muito própria ao ler esse livro. Os capítulos, embora seja um livro de uma temática só, mas os capítulos falam de coisas bem diferentes e as experiências de leitura de cada capítulo tornam essa discussão em um podcast extremamente interessante para nós nessa noite. A gente espera que os nossos convidados que estão assistindo esse podcast também sintam a mesma alegria e conexão com os temas que vamos discutir hoje. Mas para a gente começar, vamos à nossa síntese em uma frase. Se você pudesse sintetizar em uma frase esse livro, qual seria a frase escolhida? Eu vou começar, eu não vou ser tão original quanto vocês, então eu vou usar uma frase do próprio autor do livro. Ele diz: uma vida só encontra sentido na realização de um sonho se esse contempla a glória de Deus. Eu acho que esse livro, essa frase resume o livro de uma maneira magistral. Mas nossa irmã Cindy também vai dizer a frase aí que resumiria esse livro para ela. É quase um texto a minha frase, porque é muito difícil. Porque eu pensei o seguinte: desconstruindo os anseios mais egoístas que nos distanciam de Deus e nos aproximam do homem que nós não queremos mais ser. Uau! Perfeito. Agora minha humilde frase. Eu pensei a fumaça. Passa reto. Gostei. Kaique. A frase que define o livro para mim é: o Deus que destrói sonhos é o Deus que constrói eternidades. Para mim, a temática do livro vai nos fazer essa reflexão aí de maneira bem generosa e bem marcante e profunda. Ex-mina um profeta, não sei qual. Eu percebi que em alguns diálogos as pessoas imaginavam se tratar de um tema que já passou, está batido e não está. Então, a partir disso, eu acho que uma frase que resume bem esse livro é sobre verdades que ainda precisam ser ditas. E talvez com novos contextos, mas ainda é uma verdade que precisa ser repetida, ser dita, infelizmente, né? É isso que eu ia falar, que é triste a gente, nessa caminhada, ter que falar de questões que já deveriam ter sido... ser sanado. Isso, mas aí a gente... Se a gente pensar que temos mais de 12 mil anos de era cristã,
Com certeza a gente já deveria ter sanado algumas questões que estão em aberto e novas questões estão sendo propostas na nossa geração, né? Bom, a gente já entrou nisso de uma certa forma, mas vamos deixar isso mais explícito para vocês. Qual é o principal conteúdo, o principal argumento desse livro? Vamos começar com mais. Bom, basicamente, eu acho que seria muito interessante o nosso pontapé inicial ser a partir do próprio primeiro capítulo do livro. O Bibo, ele brinca, né? Ele chama o primeiro capítulo de A Fábrica dos Sonhos ou Teologia da Xuxa, que é aquela frase que ela dizia muito, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E eu acho que essa frase resume muito parte da nossa teologia hoje. Acho que é importante a gente pensar também como... Eu nem tinha pensado nisso antes, mas acho que veio à minha mente citar isso agora. Como se forma a igreja brasileira também no nosso país. Não existe hoje algo limitador em relação a igrejas serem instituídas no nosso país. Então, por causa do princípio constitucional, dos direitos constitucionais ligados à liberdade religiosa, hoje você podendo estabelecer o seu estatuto, você consegue colocar uma igreja. Quer dizer, igreja nesse sentido frio, estático e jurídico, não a igreja no sentido teológico. Então, isso gera uma série de possibilidades e de vertentes teológicas fragilizadas. E dentro desse campo, eu acho que vem muito forte a questão dessa teologia, que uns vão chamar de teologia coach, que eu acho que já é uma vertente da teologia da prosperidade, que, querendo ou não, com as redes sociais, se alastrou, tem ganhado cada vez mais a vida das pessoas e vida de muitas pessoas que vêm de uma formação teológica firme e que aos poucos também são tocadas por essa ideia de uma teologia que te coloca no centro, te coloca como uma pessoa que precisa receber de Deus tudo que ela tem de necessidade, de sonho, de projeto. Pelo menos esse primeiro capítulo acho que abre bem nesse sentido, né? Muito bem. Eu queria só dar uma palavra aqui importante. Quando nós tratamos sobre teologias, corremos o risco de estar, de alguma maneira, numa posição de críticos de pessoas ou da fé, da crença. Não é bem essa a nossa proposta aqui. A nossa proposta aqui é discutir argumentos teológicos, de fato, né? A experiência pessoal de cada membro de uma igreja é muito particular e nós não queremos aqui, de maneira alguma, julgar a veracidade ou a experiência pessoal emocional de cada uma dessas pessoas. Exatamente. Vamos lembrar isso para os nossos ouvintes aqui do podcast. Nosso desejo é discutir o que a Bíblia fala a respeito dessa construção teológica, principalmente pautada na revelação de Jesus Cristo. E nesse ponto, eu acho o primeiro capítulo muito interessante, mas ele já começa uma fala muito importante lá na introdução, quando ele define, ou melhor, ele tenta questionar qual é o Deus que nós seguimos. Qual é esse Deus? Eu penso que essas alterações de denominações, de segmentos religiosos, que são todos cristãos, em parte são uma designação quase que idólatra. Pense comigo. Você tem uma idolatria que nós normalmente falamos, né? De adorar imagens, de se render a um culto a figuras ou a algum tipo de entidade. A gente tem uma nomenclatura de idolatria a partir de ídolo. Mas no nosso contexto atual, o ídolo mudou. Porque o ídolo deixou de ser uma imagem, uma figura, e se tornou o anseio e o desejo que eu tenho, que eu transfiro isso para Deus. O que eu buscava no ídolo, agora eu busco em Deus. E ele usa uma expressão no livro que é muito interessante, que ele diz: nós estamos criando um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Talvez por isso que o livro seja tão impactante, porque ele não está quebrando um conceito de Deus, ele está quebrando um conceito de idolatria do nosso coração. Nós temos um processo de idolatria no coração e isso está sendo desconstruído no livro. E eu acho, essa temática do desconstruir esse Deus que há como ser, né, que você projeta com base nos seus anseios e desejos, algo que ao decorrer do tempo
parece que foi cada vez mais incrustado na sociedade, dessa visão cristã. Não parece que ficou aquela ideia de ídolo, né? Que passou aquela fase de entender que idolatria era algo que abominava aos olhos do Senhor, e que isso começou a ser um papel que meio que a sociedade estava desenvolvendo sem meio que utilizar da imagem, mas buscar esse conceito, né? Buscar a essência e sem tirar ali a veracidade. Tem um ponto muito interessante, que existem conceitos e ideologias, enfim, além, que elas podem ser perdidas da sua época, do seu marco, mas aquela essência que marcou ela, que fez ela ser quem ela, continua se arrastando ao longo dos anos. E é justamente que a proposta do livro vem de dizer, olha, a gente precisa parar e refletir. Esse Deus que a gente está criando não é um Deus que a Bíblia nos revela, e não foi. Esse Deus que a gente está querendo criar a nossa imagem e semelhança, ele nunca teve a proposta de ser assim. Se ele nunca teve a proposta de ser assim, ele é um Deus que não muda, então tá na hora da gente revisitar os nossos corações e tomar um pouco de cuidado, pisar o pé no freio e voltar para os olhos para a palavra, o que a palavra tem a nos dizer, e dizer, olha, é a partir daí que a gente tem que começar, é a partir daqui que a gente tem que ir. Um reset. É isso, a gente precisa apertar aquele botãozinho de restart e dizer, Senhor, eu preciso olhar para o que o Senhor está me dizendo. O meu coração faz planos, né? Ele até conta isso, né? O nosso coração é uma fábrica de fazer planos, de fazer, de almejar lugares. Isso em si precisa ser um pouco cuidadoso para que a gente não chegue a querer colocar uma coleira em Deus e acreditar que ele vai ser aquele escravo, né? Que vai estar ali submetido às minhas vontades e emoções. E assim, eu penso que na história da construção da humanidade, a gente vai vendo essa construção do ídolo ali o tempo todo. E aí, quando a gente vai pensar na nossa realidade enquanto cristão, quantas vezes a gente põe esse ídolo, que seria esse lugar, essa coisa, essa pessoa, esse objeto, esse anseio, né, que é no lugar que não deveria ser dele, deveria ser ocupado por Deus. E aí, dentro das igrejas, a gente vê muito isso em relação, por exemplo, às nossas relações do cônjuge, né, que está ali num lugar que não deveria, que deveria ser ocupado por um Deus ali que vai sanar aquilo ali. Então a gente coloca essa expectativa no outro, no dinheiro, nas bênçãos, né, não só materiais, mas nesse lugar ali de holofote. Então eu acredito que é uma tendência natural do ser humano. Isso. E aí é perigoso. Se a gente interessante que, assim, ele usa algumas expressões que são maravilhosas pra gente discutir aqui, né? A primeira é essa teologia que ele chama de good vibe. O Rodrigo Bibo é sensacional na questão de comunicação. Então tem algumas expressões aqui que a gente precisa dar destaque, porque realmente foram extremamente bem escolhidas. As referências são maravilhosas. Esse Deus gênio da lâmpada, essa teologia good vibe, bons sentimentos, boa vibração, essa ideia da música, né? O cara lá de cima, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, independente de como eu seja. Esse conceito, né, de um deísmo moralista terapêutico, que ele pegou ali uma expressão de Keller, né, usando essa expressão, e a gente vê isso em uma demanda tão grande na nossa, no contexto brasileiro, que beira o extremo absurdo, porque nós temos várias pessoas que vão para a igreja não para ter de fato um relacionamento contínuo com Deus, transformador, uma submissão para a salvação, mas para encontrar essas outras coisas, encontrar um bem-estar pessoal, alcançar um sonho pessoal, e vem Deus como um tipo de escada, eu vou usar essa terminologia, para alcançar o seu próprio objetivo, e nunca para perguntar o que Deus quer da minha vida. Eu achei muito interessante, porque vai de encontro a algo que a gente já vem discutindo há muito tempo. Primeiro, que existe um mercado que se alimenta disso. Um mercado que se alimenta de pessoas que estão buscando realizações pessoais. A teologia do coach, ela cresce no Brasil por conta disso. Essa demanda imensa de pessoas querendo ouvir o que de fato seus corações querem ouvir.
E aí a palavra vai falar assim, que o coração do homem é enganoso. E aí a gente vai se movendo por esses sentimentos. E é engraçado porque Marius, quando ele fala assim dessa liberdade da criação da igreja, eu acho também, Marius, que passa muito por essa questão da positivação que as pessoas, que a comunidade dá. Essas igrejas, elas não estariam abertas e cheias e lotadas se as pessoas conseguissem, assim, tirar um pouquinho do tempo de suas vidas e deixassem de ser um tanto quanto alienadas nesse sentido, de entender o que de fato é que a palavra fala, porque e eu acho que o livro vai esclarecer isso muito bem, que a Bíblia em nada fala sobre você e sua relação com as bênçãos, de como você vai ser glorificado na terra, e como Deus vai te destacar. Pelo contrário. Mas sim, tem uma coisa que você trouxe que é interessante. Eu acho que é um impacto também da visão mercadológica dentro da igreja. A tentativa de, vamos dizer assim, destruir a verdadeira mensagem de Cristo. Porque você começa a vender uma mensagem sob demanda. Então, assim, qual é a necessidade de Kaique? Qual a sua necessidade? Sim, de alguém assim, que tem essas necessidades e essas dores. Então, aqui vamos tornar o mais agradável possível para ela. Porque queremos ela aqui, queremos que ela espalhe o que nós estamos pregando aqui e queremos que ela se sinta bem, não pelo bem-estar por si mesmo, mas você como parte de um projeto de dinheiro, de crescimento. Mesmo, né? E às vezes essa deturpação vai fazendo com que essas pessoas que começam a fazer parte ou beber nessa teologia nunca sejam tocadas e transformadas de fato. Porque tudo aquilo é muito confortável. Isso é muito confortável, não gera reflexão, não gera um senso crítico, né? E eu acho que essa coisa do mercado, infelizmente, também modula muito esse nível de teologia que eu vou projetar para você o que for melhor para você e for mais agradável para você. Então a gente tem, desculpa interromper, a gente tem então já alguns pilares aqui, né? Você tem primeiro uma ânsia das pessoas por isso, a necessidade de realização pessoal. Você tem o que Kaique falou, a Bíblia é deixada de lado. O Bíblia argumenta muito essa questão de leituras de texto de forma totalmente equivocada, sem o contexto. E você tem um mercado que é retroalimentado pelos desejos das pessoas. É isso. Então, à medida que as gerações desejam outra coisa, o mercado também vai mudando. E vai criando outras teologias sem Bíblia, baseadas somente na idolatria do coração dessas pessoas. Então, é um ciclo que não tem fim, teoricamente, porque sempre vai ter pessoas desejosas por coisas que não estão na Bíblia, que Deus não falou, mas que de alguma maneira alguém se levanta e diz, Deus vai lhe dar. Porque Deus é um caminho fácil, né, gente? Assim, se a gente for parar para pensar e se a gente ter uma visão muitíssimo limitada de tudo isso, é muito bom. Como a gente estava comentando, esse aconchego mesmo na alma, alguém chegar para você e falar, você vai prosperar. Isso daqui que está acontecendo, isso daqui vai ser para o seu sucesso, você vai ganhar status e tal. É bom de ouvir, mas é bom de ouvir e para por aí. Porque te leva ao quê, né? E a gente começa a questionar o que é bom de ouvir e o quê. E esse lado do ser bom de ouvir é porque, naturalmente, a gente tem a tendência a acreditar que, eu sou bom, então eu mereço algo melhor. Essa ideia de merecimento. Aquela ideia, né? Não faço mal a ninguém, eu sabe que o desejo do meu coração é bom, nunca roubei, nunca matei, então sempre... Eu mereço. Então é aquela ideia de que não, eu preciso vencer, eu preciso ganhar porque eu sou bom. O que é que foi que eu fiz para merecer isso, né? O que foi que eu fiz para não ter isso? E aí quando você projeta esse sonho de que você é a pessoa boa que precisa ter algo, vem o outro lado que diz assim, opa, temos um ali pra gente doutrinar, né? Dessa forma. Então vamos, não, você pode, você é bom, você precisa, você tem que fazer isso. O seu lugar não é aqui, seu lugar é mais lá na frente, é mais alto. Então quando você pega essas necessidades, não só que a gente comentou e junta essa com a ideia de que eu sou uma pessoa boa, a gente tá cada vez mais olhando pro céu e se aproximando de um precipício. É verdade. Então, uma coisa interessante é que
O Bibo, no livro todo, ele traz muito esse contexto. Quando você começa a entrar dentro desse círculo, você começa a trocar a soberania de Deus por você ocupando esse espaço de ser o centro. Exatamente. Então, são as minhas demandas, as minhas necessidades, o que eu preciso. É interessante porque em Ego Transformado, o Tim Keller, a gente até naquela mensagem, a gente conversou sobre isso também, ele rebate muito e ele chega ao ponto de dizer que tanto aquele que se sente menosprezado num contexto de igreja ou de comunidade, como aquele que se sente muito importante, eles estão colocando o ego acima da soberania de Deus, porque você está entendendo que a coisa é sobre você, esquece que é sobre o Deus que você serve. E eu acho que o livro todo, de alguma forma, ele vai a cada capítulo batendo nesse ponto. E Mariston, isso que você falou é muito interessante, porque tem uma frase aqui no livro que ela é sensacional. Ela diz assim: se o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições, a pensar alto, a mirar longe e por aí vai, no evangelho, por outro lado, somos convidados a negar nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos deste mundo. Esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o pai que ama vai disciplinar seu filho, mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento. Exatamente. Deus, como pai amoroso, age da mesma forma, e quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se seu discípulo, tem seus sonhos e ambições transformadas. E é aí que tá o grande cerne, né? A vida que Jesus nos convida, quando a gente olha para a palavra, é uma vida de sacrifício, de negar. Renúncia, né? Dizer assim, você não é tão bom como você acha, ou você carece de uma ajuda ainda mais. E aí quando você olha para o seu coração e você fala para eles assim, olha, você carece de algo mais, tem o que você chama, né, que o Tim Keller aborda, o ego diz assim, não, peraí, como é que eu preciso de algo melhor do que eu mesmo? Eu já sou autossuficiente, eu não preciso. Aí vai entrar nessa autossuficiência que também já é muito, muito difundido aí. Exatamente. A gente pode caminhar já pensando aqui no segundo capítulo. Tem uma ponte aí que eu acho interessante. A gente sempre pensa que quem está envolvido em um contexto egoísta, ambicioso, é aquela pessoa que sonha sonhos para si. Eu quero grandiosidade, eu quero uma história maravilhosa, sobrenatural. Mas o Bibo também traz, dentro da sua escrita, aquela questão dos bons pensamentos, bons propósitos, que podem ser tão ambiciosos e tão egoístas quanto os outros, que muitas vezes são criticados. Então tem pessoas que dizem, vou fazer o bem, mas tentando se autopromover. Existem pessoas em cargos e em funções que são para o outro, mas na verdade eles não estão fazendo para o outro. E chamou muito minha atenção quando ele trata essa questão de ministérios que começaram aparentemente com excelentes boas intenções, mas que no final se revelaram simplesmente pessoas egoístas, que amam a si mesmo, que projetam algo para o futuro e usam a religiosidade, a espiritualidade como essa ponte para crescimento. É impossível que a gente tenha uma maturidade cristã real se a gente não deixar o sorvete cair. Ou melhor, se Deus não derrubar o sorvete. Isso para mim assim foi um tapa na cara, né? Porque a gente não sonda o coração do outro, a gente sabe do nosso coração. E muitas vezes a gente vai realmente nesse intuito de pensar assim, poxa, isso daqui que eu vou fazer, esse sacrifício aqui que eu vou fazer, tá vendo? Deus tá vendo aqui que eu tô fazendo isso, ó como, sabe? E aí quando você vai ver, na verdade o que você tá fazendo é realmente alimentando esse seu ego, só que deturpando um pouquinho essa imagem meio e tem um vilanizada da coisa. Tem um perigo do prático também na questão do individualismo, porque se eu começo a me achar alguém muito importante, muito bom, que faz as coisas corretamente, quando eu vejo o pecado de quem está ao lado e que necessita da graça de Deus, precisa ser transformado, o meu olhar passa a ser não de misericórdia, mas um olhar de, peraí, essa pessoa não pode ter algo melhor do que eu, porque eu tô aqui e ela tá lá. Aí você começa, é aquela coisa que Gerson Borges alerta na música dele, que é a coisa de você começar a olhar para o ímpio, para quem não vive uma vida diante de Deus e ter inveja, porque ele tá conquistando aquilo, se eu sou merecedor. Né? Uma frustração. E a gente vai perdendo esse sentido também, porque você vai se colocando dentro dessa posição de centralidade, de sou bom, de fato. Olha o quanto eu tô servindo, olha quantos
cargos eu estou Eu não dentro acho que da é igreja. difícil, até quem tem uma consciência bíblica, não cair nisso. Acho que é um risco constante. Real e constante. Também constante. Eu acho que tudo é uma questão também de intencionalidade, né? Com que intenção eu estou fazendo aquilo? E aí a gente passa por esse lugar do tipo... a gente estava comentando sobre essa questão da sobrecarga, né? Dentro das igrejas, né? A gente ocupando muitas funções. E às vezes, a gente acaba caindo nessa armadilha mesmo do tipo assim, olha como eu tô cansada, mas esse cansaço aqui é de tanto que eu trabalho. Deus tá vendo que eu tô trabalhando, Deus tá vendo. Mas aí você tá esperando, Meu o quê? galardão vai ser- É tipo assim, do tipo, ó Deus, você tá vendo aqui, então mais tarde ali eu sei que vai ficar bom pra mim, ou a ideia é de serviço mesmo, né? De alcançar. Isso lembra uma determinada prática que tinha na época da igreja medieval, que, né, pra gente trazer assim o quão eu faço de bom, eu vou receber algo melhor ainda. Sim. E que foi duramente criticada, que foi a prática da indulgência, assim. Sim. A prática da indulgência da gente pagar aquilo que eu teria no céu, que teoricamente, né, aos olhos humanos seria algo maravilhoso, e que foi criticado por ser uma prática do tipo, peraí, você tá fazendo algo esperando que você receba uma recompensa concernente àquilo que você está fazendo. Em que sentido? Que tipo de recompensa é essa que você quer? Né? Às vezes a gente quer fazer um trabalho, mas a gente almeja uma consequência da qual Deus está dizendo, não, mas a consequência que eu quero para você não é essa. Exato. Eu acho importante a gente sinalizar também que não existe uma pessoa madura, principalmente em liderança cristã, que não tenha passado por um processo de sujeição a Deus. E na maioria das vezes, aí vamos usar o linguajar evangeliquez, né? Sim. Passou pelo deserto, passou pela escassez, passou pela prova. É verdade, porque não é possível construir a identidade, o caráter de alguém independente de Deus se ele não tiver essa experiência. Às vezes, você pode dizer, a minha foi pior do que a dos outros. É verdade, tem essas comparações. Mas não existe liderança madura sem passar por essas circunstâncias. A minha questão todo cristão passa por essa experiência ou não? Isso que eu ia te perguntar agora, pastor. Porque assim, o senhor está falando da questão da liderança, né, que vai ser forjada ali para se tornar uma liderança madura. Mas uma dúvida aqui de uma pessoa leiga é o seguinte: e a gente, nós meros mortais, que a priori não estamos ali passando, né, por uma liderança, nós estamos almejando um cargo, pessoas ali que estamos tentando cumprir o nosso dever, mas que não estamos atrelados a isso. Como é que funciona para a gente? Perfeito. Eu acho que o chamado do Senhor Jesus para todos nós que somos discípulos de Jesus passa pelo mesmo passo, que é carregar a cruz. O Bíblia vai trazer isso de maneira magistral. É impossível seguir a Jesus sem antes negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo é necessário um reconhecimento de que o senhorio de Cristo deve estar sobre a nossa vida. Tem pessoas que têm experiências dramáticas. Por exemplo, estavam em uma vida muito desregrada, à beira da morte, ou em uma situação, em uma circunstância que ele não via mais respostas. E então ele diz, só Deus pode fazer isso por mim. E aí ele passou por essa experiência, porque ele foi resgatado exatamente nessa circunstância. Tem outras pessoas que são impactadas pelo que Deus faz na vida, mas que não têm uma experiência tão dramática. Por exemplo, tem pessoas que nasceram em igreja e que elas tiveram contato com a palavra de Deus. Eu creio que até essa pessoa que está dentro de uma igreja, em algum momento, ela viveu essa experiência de Jesus é Senhor mesmo. Não sou apenas eu. Meu pensamento não é melhor do que o de Deus. Eu tenho que me render ao Senhor. Em algum momento ele viu isso. Senão ele não é um cristão. Nós cremos assim. A tradição não salva ninguém. A família
família não salva ninguém. É necessário essa experiência de rendição ao senhorio de Cristo. O líder, ele passa por um processo de formação de caráter. Por quê? Porque ele vai trabalhar com outras pessoas. E ele precisa ser exemplo disso. Exemplo de como Deus está sobre a vida dele, da dependência que é necessária para essa caminhada. E até por isso, os líderes, eu vou dizer que sofrem um pouquinho mais. Mas a grande questão para mim é que você não vê líderes hoje dizendo: Senhor, obrigado, eu sou líder, eu vou passar pelo deserto, obrigado, sim. Não. Obrigado pelo A maioria estão querendo ser líderes porque vão aparecer no púlpito da igreja, vão liderar pessoas, mas não porque vão passar por uma escola de fato de formação de caráter. Eu creio sim que não existem líderes maduros sem passar por isso, e que todo cristão em algum momento passa por isso, seja no ato da conversão, na maioria das vezes, ou em algum momento das circunstâncias da sua vida em que ele precisa reconhecer o senhorio de Cristo. E isso não acontece de outra forma senão dessa maneira radical, vamos dizer assim. Ou seja, o senhor está falando aqui que não existe caminho fácil. Não existe. Pronto, aí já desconstrói metade. E Síndica disse que seria. Aí já desconstrói aqui metade do pensamento de muita eu gente. acho interessante porque a própria mensagem de Jesus sobre o nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é uma mensagem forte. Porque antes do siga-me, você tem que se negar, quer dizer, negar esses seus objetivos ou planos extremamente centrados em você. Você tem que tomar a cruz, quer dizer, essa série de consequências que envolvem negar a si mesmo e pegar essa mensagem e ir à frente, ou seja, a perseguição, as dores, as tribulações, e siga-me. Quer dizer, não é um processo que está te chamando para você ter uma caminhada feliz, um passeio. Também não é do dia para noite. Não é do dia para noite, mas assim, de fato, se a gente faz essa leitura, e o Bíblia até traz esse como texto central do capítulo, você tem um impacto, porque é uma caminhada que, se a gente colocar no papel, muitas das vezes seremos colocados na parede, precisando negar. E eu acho que dos três elementos, do carregar a cruz, do seguir e do negar a si mesmo, acho que esse negar a si mesmo talvez seja a coisa mais complexa. E eu acho que é o objeto central da discussão do livro. Porque, assim, quando você começa a colocar em conflito os seus interesses com os interesses e desejos de Deus para sua vida, é aquela coisa assim, sabe? Você chega para Deus e fala assim: Senhor, por favor, me dá um sinal se esse caminho que eu estou tomando aqui é o que o Senhor quer para minha vida. Aí mesmo, Senhor, se for isso mesmo, que essa árvore desça agora, desce a árvore. Mas, Senhor, me dá uma resposta mais clara. Vai chover? Choveu. Quer dizer, você pede a Deus 10 confirmações, né? Hipoteticamente. Todas elas confirmam, mas você diz: não, Senhor, obrigado pelas suas dicas. Aí eu vou para aqui para a esquerda agora. Dizer, eu acho que a gente pode pular já para esse ponto aqui que ele trouxe, que é dos capítulos mais à frente, mas aí está na discussão agora, né? Sim. Esse ato de testar qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus. Eu acho que o senhor, como pastor, com certeza, né? Uma vez, assim, no ano, tem alguém que está... Mas tem uma resposta para isso bem simples. Vai lá, por favor. Qual é a vontade de Deus? Essa é grande, vai lá. Essa é grande. O segredo aqui é ler a Bíblia. Ler a Bíblia sempre foi o segredo para saber a vontade de Deus. E assim, Kaique, eu não deixo de... contar uma sensação, uma visão pessoal. Eu não deixo de acreditar que Deus pode usar pessoas, claro, que de alguma forma vão apresentar uma visão de Deus ou ter uma mensagem. Eu só não acho que essa seja a questão majoritária. De fato, a Bíblia tem um papel de centralidade nessa vontade, e eu arrisco a dizer
que boa parte das nossas dúvidas e nossas questões conseguem ser resolvidas com o que a Bíblia direciona. Isso. Isso é interessante, sabe por quê? Uma vez eu tava no Instagram e fizeram aquelas caixinhas, né, de pergunta ao pastor. Pastor, como é que eu escuto a voz de Deus? Ele diz, abra a Bíblia e lê alto, que aí você tá ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Porque até quando Deus usa uma pessoa para falar com você, o que essa pessoa tá te dizendo, ela precisa ter uma fonte aqui. Filtro, Nunca pode fugir daqui. O filtro para uma vida de soberania da vontade de Deus sempre tem que passar pela palavra do Senhor. Porque imagine o seguinte: por que Deus permitiria inspirar tantas pessoas por meio do seu espírito para escrever esse livro maravilhoso, se ele podia simplesmente dizer, não vai ter a Bíblia e eu vou usar cada pessoa para falar com você aquilo que você precisa? Né? Isso. A gente tem esse trabalho que o Senhor realizou para nos dar uma orientação, que o que a Bíblia nos ensina e nos inspira é um manual assim a ser seguido para viver uma vida que o Senhor deseja. E a gente, como você falou, não nega a forma como Deus vai fazer em certas circunstâncias, em certas experiências que são pessoais, que não vão anular de forma alguma a sua caminhada, mas essas experiências precisam passar pela palavra. Elas não podem fugir jamais. Agora, eu tenho uma pergunta, que eu acho que, por favor, eu preciso da opinião de vocês. Sim. A gente está falando aqui e Kaique já apontou. É fácil, gente, ler a Bíblia. Mas, É fácil? É isso. Então, assim, a primeira pergunta é fácil, mas assim, aí eu pergunto a vocês o seguinte: a Bíblia é o livro, né, mais lido e, enfim, mais consumido, as pessoas vão, compram e todo mundo, mesmo até, engraçado que até uma pessoa que não cristã tá lá, só a Biblinha lá aberto, lá no Salmos e tal, bonitinho. Se a resposta que a gente precisa está na Bíblia, se a Bíblia é o livro mais popular do mundo, por que existe tanta mente inquieta? Por que existe tanta igreja apinhada de pessoas que literalmente não sabem o que fazer? Essa pergunta é de $1 milhão. Não, mas eu acho que é de $1 milhão, mas eu acho que tem uma resposta inicial. Sim. Não é uma mensagem fácil. Não é uma mensagem fácil. Se a gente partir do pressuposto do negar a si mesmo e de tantos outros indicativos bíblicos que nos colocam na posição de redução do eu e de soberania de Deus, comercialmente ou com questão de mercado, talvez não tenha a força comercial que as pessoas querem que a Bíblia tenha, mas tem uma força de restauração e transformação de vida gigantesca. Talvez colocar a Bíblia como esse filtro e como essa base, pegue boa parte dessas pessoas e afaste elas, porque essa mensagem difícil e verdadeira não vai agradar todo mundo. Então eu prefiro vender. Aí a gente retorna para o primeiro capítulo, a teologia. É isso, mano. Você tá ouvindo a voz do nosso Sombra hoje. O menino, Nosso diretor. A voz da consciência aqui, ó. Fala, diretor. Porque a gente tá procurando só facilidade. Isso. Que é fácil ler a Bíblia, mas é mais fácil ler. mas era isso. Às vezes a gente não consegue entender. Sabe? Era sobre isso que eu Às vezes ler é até fácil, agora aplicar. até tem uma forma de pensar que entre ler e praticar existe uma dimensão de uma letra que separa ali ler e praticar, existe um abismo na hora da prática, né? Ali tá aqui o que você aprendeu, agora vamos pra prática. E agora o que é que eu faço? Eu tenho... Hoje eu posso dizer, né, que eu tenho mais de 15 anos de ministério. Tô quase me sentindo um velho aqui. Mas, gente, nesses anos de ministério, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, vocês já falaram, as pessoas querem facilidade. Elas não querem se dedicar a um estudo de fato aprofundado da Bíblia. A superficialidade já é o bastante para a grande maioria das pessoas. Em segundo lugar,
nós estamos em um país onde a leitura não é o carro-chefe. Se você perguntar para os brasileiros, assim, de fazer uma pesquisa, eu acho que saiu até essa pesquisa, não posso precisar agora o ano, mas se você pergunta para uma pessoa quantos livros, em média, ela leu no ano, dificilmente você vai encontrar alguém que tenha lido 3 livros no ano. Imagina a Bíblia. Então as pessoas ficam com a leitura mais devocional possível, caixinha de promessa, ou aquela leitura sem responsabilidade. Eu leio um salmo antes de dormir, eu leio um salmo quando eu vou sair para decidir alguma coisa, mas não a Bíblia como regra de fé e prática. Então a gente não está brigando só com a questão, eu diria, espiritual. A gente está brigando também com a questão cultural, né? E a gente às vezes perde a noção disso. Por que alguém em sã consciência vai ouvir uma interpretação errada de um texto e vai seguir aquela recomendação, mesmo que ela não faça sentido nenhum com o texto? Aí só porque ela é uma pessoa que quer o mais fácil. Não, às vezes ela não tem condições plenas de entender aquilo. Aí você junta isso com outra parte da população que entende, mas que prefere usar os óculos do eu, o meu sonho, a minha visão, o meu gosto. Aí você tem a resposta da sua pergunta. Você tem pessoas que são amantes de si mesma e querem ler a Bíblia a partir dessa ótica, e você tem uma grande maioria da população que não tem condição de interpretação correta das Escrituras e que são levados por pessoas, e aí eu digo isso com muita coragem, existem pessoas manipuladoras usando a Bíblia, dirigindo templos, igrejas, instituições. Ah, pastor, mas Jesus falou que não era pra gente brigar ou criticar uma outra... Não, Jesus falou que não era pra gente se levantar contra aqueles que pregam a palavra de maneira correta. Mas tem pessoas que não estão pregando a palavra. Estão pregando uma série de conceitos totalmente humanos, idólatras, que levam a pessoa para longe de Deus e não para perto de Deus. A estas pessoas, o Senhor Jesus, por muitas vezes se levantava e discutia e questionava e apontava o dedo e chamava de hipócritas. Então, a igreja que segue a palavra de Deus precisa também desempenhar esse papel para ver se a gente consegue mudar o rumo dessa realidade brasileira. Como pastor, eu enfrento isso já há 15 anos. Existem pessoas que chegam e dizem: pastor, eu não quero que você me explique não, eu só quero que você me diga o que é que eu tenho que fazer. Mas eu também encontro pessoas que você explica o que tem que fazer e ainda assim ela não entende. Ela não tem essa capacidade. Então essa é uma questão difícil. Pastor, e pelo lado do esforço, né? Vou fazer aqui um paralelo com a área que eu estudo, que me ensina um aspecto bem interessante sobre a natureza. Todos os compostos químicos que são formados na natureza, eles são formados porque a menor quantidade de energia possível foi gasta para aquilo ser feito. Quando você vai para colocar uma reação teórica, né, assim, vamos tentar formar alguma coisa aqui teórica, e se aquilo já na teoria gastar uma energia muito acima do que se espera, aquele composto ele não é formado de forma muito fácil. Então, quando a gente olha para uma realidade do mínimo esforço possível, é aí por aí que eu vou. É por aí que meu caminho, é aí que é o caminho que eu tenho que seguir. É isso. E quando Jesus nos diz assim, olha, aquele lugar que você considera o mínimo esforço possível, não está te trazendo para perto de mim. Sabe o que é que vai trazer você para perto de mim? É aquela porta mais estreita. É a forma mais difícil de passar, é a forma mais difícil de você conseguir caminhar, que você vai conseguir me achar. E aí, algumas pessoas que estão de fora falam assim: rapaz, Jesus já está me pedindo demais, eu tenho que negar, eu tenho que carregar uma cruz, ainda tenho que passar por uma porta estreita. Vou ficar na... É melhor eu parar aqui e ir por aquele caminho ali que tem um bocado de gente indo numa porta bem mais larga, que é mais fácil. E é aí que tá. E tem uma outra coisa, a gente às vezes esquece de entender que a gente estava falando aqui sobre consequência, né, de almejar. O que é que uma vida com Cristo vai nos levar? Para onde uma vida com Cristo nos leva? Para uma vida eterna. E qual é a grande dificuldade disso? A grande dificuldade está em que, quando algo é muito grande, muito eterno,
é muito difícil de você conseguir entender essa vida, como será essa vida eterna com Cristo. Né? Parece distante da nossa Parece realidade. muito distante, né? exatamente. E nós somos imediatistas. Exatamente. Né? E aí, então se eu consigo fecha. fazer, ou se eu consigo caminhar para algo que vai me dar uma resposta muito rápida sobre isso, então não tenho por que tentar dimensionar essa vida mais lá na frente. E é justamente o que Jesus não nos chama para fazer. E aí que tá o grande esforço, né? Mas, Kaique, eu preciso aproveitar essa fala sua para dizer o seguinte: existe também um erro muito pontual das igrejas em comunicar. Sim. As igrejas que estão estudando a palavra, interessadas na palavra de Deus de maneira profunda, elas se tornam tão elitizadas que elas não conseguem mais comunicar às pessoas dentro de determinadas culturas. Há uma parcela de culpa também nossa e a gente precisa reconhecer isso. Isso é verdade. O Senhor Jesus é exímio, quando nós lemos a palavra, em tentar comunicar realidades profundas do reino de Deus. Eu me encanto quando eu leio o texto e eu vejo Jesus ali dizendo: como eu vou explicar essa realidade do reino? E aí ele diz, é igual uma parábola, e começa a contar uma história. Há uma preocupação. O que eu estou ensinando precisa ser entendido com clareza, porque é a vida da pessoa que está em jogo. E muitas igrejas não estão se preocupando com isso. Há um distanciamento, né? À medida que você vai conhecendo, é como se você entrasse ali num mundo paralelo em que você é salvo, em que você compartilha com os do meio essa verdade, e aí volta para aquele olhar que a gente fala das pessoas que não são cristãs, ou então pessoas que talvez não tenham, como o pastor falou, o mesmo, talvez o nível de entendimento que a gente possa conseguir assimilar de uma maneira mais fácil. Então a gente acaba tendo que a dificuldade da gente, não sei se o termo seria se adaptar, mas da gente encontrar um meio de atingir aquele público ali, entendendo que Jesus, como o senhor fala, né, é repleto de exemplos disso, né? O senhor vai falar ali, então vai fazer as comparações e fala do vinho e quando você analisa, você vai estudar a Bíblia, você percebe que é muito da cultura da época. Então ele se aproxima nesse sentido, as pessoas conseguem compreender por isso, porque ele é entendido. Não era um fariseu falando e abrindo a boca para falar palavras de juízo. Não, eu estou falando aqui que existe ali, que tem uma ovelhinha e que, né? Então, assim, é interessante como ele faz isso, um exemplo. Isso. E assim, a gente não está aqui diminuindo a profundidade, mas a singeleza e simplicidade de Jesus, né? é trazer temas profundos nos encanta. Na verdade, é um desafio até, né? Porque quando você entende de uma maneira, por exemplo, Kaique é químico. Eu imagino, Kaique, que para você chegar para a gente aqui, meros mortais, é difícil entendimento sobre a matéria, que por si só é uma matéria, é um estudo difícil. Você vai precisar encontrar maneiras de que essa compreensão chegue a nós. E isso não tira o mérito de tudo que você está falando, né? Jamais. Eu quero trazer dois princípios aqui. O primeiro é assim, louvarmos a Deus pela vida de Rodrigo Bibo. Sim. Porque ele tomou sobre si uma missão de comunicar teologia. Há muitos temas extremamente profundos, mas em uma linguagem extremamente clara. Qualquer pessoa que tenha um nível de educação básica vai ouvir e vai dizer: entendi, era isso aí. E ele é exímio nisso aí. Quero dar um louvar a Deus, um ato de louvor a Deus pela vida dele. E também citar, nesse capítulo que ele fala da questão da vontade, como entender a vontade de Deus, eu fui remetido a uma frase do Hernandes Dias Lopes. Ele usa a expressão, pregando sobre Romanos capítulo 12, ele vai chegar em uma afirmação que é muito profunda. A vontade de Deus não é o meio ou o início, é o final. E como é que ele chega nessa interpretação? Quando a gente lê o texto diz que a gente precisa primeiro mudar a mente, colocar a palavra na nossa vida e termos um culto racional, que é a entrega do nosso corpo, para que experimentemos. Então, a vontade de Deus não é, eu vou entender primeiro a vontade de Deus para fazer algo. Não, eu vou fazer algo para experimentar a vontade de Deus. Isso me deu uma explosão assim na mente, né? Senão, as pessoas não entenderam isso ainda.
elas estão procurando entender qual é a vontade de Deus para fazer alguma coisa. Mas a palavra de Deus já está dita e revelada, o que você precisa fazer, como você precisa andar, como você precisa viver, a quem você deve se submeter, para que então você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vê como muda? Aí voltamos àquele tema da idolatria. Enquanto eu penso que eu tenho as ferramentas para manipular Deus, eu nunca experimento a vontade de Deus. Mas quando eu me submeto ao que o Senhor já determinou e instruiu sobre a vida, aí sim eu experimento essa vontade de Deus. Isso me chamou tanta atenção, eu acho que casa perfeitamente com essa expressão de Bíblia, de afirmar que nós precisamos passar por essa desconstrução de sonhos, diminuir o nosso ibope, para ouvir Deus e aceitar a vontade de Deus. E muitas vezes a gente só ouve isso quando nossos sonhos são destruídos, quando a gente perde completamente a força, a lógica destas coisas. Quando naquele dia de sol escaldante que você pega um sorvete, come a capa do livro e ele cai no chão. Muito bem. Voltando aqui, a gente também tem o capítulo 4, abrindo mão dos seus sonhos para ver a vontade de Deus, que está dentro disso que a gente acabou de citar, né? Eu fiz a observação de uma música de Belchior, que ficou famosa na voz de Elis Regina, que vocês todos conhecem, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por que eu trouxe essa frase? Porque ela é, de fato, a grande questão do nosso tempo. As pessoas dizem, eu sou autêntico, eu sou fruto de uma nova geração, eu tenho personalidade diferente de todo mundo, eu estou buscando coisas grandiosas. E aí a gente entra nesse ciclo, mas na verdade, grande parte disso é promovido por modelos sociais, por uma cultura de mercado, por costumes relacionados a sucesso, a posições que hoje a sociedade tem como os melhores. E eles não veem isso, eles acham mesmo que são autênticos por buscarem essas coisas, por viverem esses sonhos. E como é que vocês estão vivendo isso, né? Porque na minha dimensão como pastor, isso existe de maneira muito forte, né? Porque o pastor bom é o pastor que tem uma igreja cheia, de mais de 1000 membros. Eu não fui chamado para ser o pastor de igrejas, mega igrejas. Fui chamado para ser pastor de gente que Deus traz para a igreja. Isso, graças a Deus, está resolvido no meu coração. Mas sempre foi resolvido no seu coração? Sempre foi, graças a Deus. Graças a Deus. Um ser desenvolvido, um ser evoluído, gente. E eu acho que tem uma forma da gente enxergar as escrituras que as pessoas de destaque da Bíblia nunca foram pessoas que tinham um bom conhecimento pelo público. A maioria das pessoas. Sim. Né? Por exemplo, se você pega ali a vida de... Vamos colocar lá do início da Bíblia, de Noé. Noé passou tantos anos construindo a arca e ele foi o protagonista da história ali, daquela história da construção da arca, mas ninguém entendia o que Noé estava fazendo e ele era considerado ali uma pessoa meio que louca, né? Por que você está fazendo isso? Não tinha ninguém para falar assim, nossa, que homem de fé, viu, Noé? Exatamente. Continua, parabéns, Noé. E quando você para observar essa sequência que a Bíblia traz, é justamente isso que o protagonismo na Bíblia quer nos revelar. O protagonismo nunca foi uma vida de sucesso e grandeza diante de todos. Sempre foi um alvo de alguém que sempre está ali na mira da crítica, por você fazer a vontade do Senhor. Olha só que coisa assim, que não tem uma lógica humana para a gente descrever isso. Quando você é protagonista daquilo que Deus quer que você viva, é o momento em que você está apto para ser mais criticado, para ser mais mal visto, para ser mais aquela pessoa de que você poderia estar correndo atrás de tanta coisa e você está aí pregando para as pessoas sobre esse Deus que você nunca viu. Comentários desse tipo que a gente escuta e que quando a gente para entender que a Bíblia, que às vezes deseja que a gente seja a pessoa menos conhecida, é que a gente está sendo bem visto diante de Deus.
E cadê a dimensão do ser bem visto por Deus e ser bem visto pela sociedade, né? Onde é que eu faço um equilíbrio? Onde é que eu coloco isso na balança para eu ter esse sucesso alcançado? Você falou isso, Kaique, que é interessante, porque eu acho que o exemplo de Cristo talvez seja um dos elementos mais impactantes da visão do poder terreno e do poder celestial, com duas figuras totalmente diferentes. Porque eu imagino a expectativa do judeu na figura de um Jesus quase que imperador, chegando no seu cavalo, não sei quantos soldados atrás. Vamos dominar, vamos derrubar Roma, vamos estabelecer aqui. Acabou o sofrimento, galera. E ele chega nessa figura humilde, que subverte a ideia de poder romano, não tem nada a ver com aquele conceito de poder. E eu acho que esse é um dos elementos que talvez tenha feito boa parte dos judeus não identificarem que aquele era o Messias, porque não era o Messias conforme a visão da sociedade. Não era o grande senhor libertador que viria com um grande cavalo, com muito dinheiro, riqueza. Não, era uma mensagem daquele simples homem que transformaria a humanidade, mas de uma forma e numa vestimenta totalmente incompatível com a ideia de poder da época. Como hoje, a nossa ideia de poder também é muito deturpada. O que é alguém cheio do poder de Deus? É o grande pastor cheio de membros, milhões de seguidores nas redes sociais? Ou é um pastor, é uma pessoa extremamente temente a Deus, que tem em Deus e no Senhor os seus sonhos e projetos, que é aquele que vive ali sob o senhorio desse Deus que está sobre todas as coisas. Então, acho que o próprio exemplo de Cristo é muito impactante sobre desconstruir a ideia de poder. E eu não acredito que tenha sido fácil também para o judeu da época não olhar e dizer, rapaz, esse homem simples, humilde, com essa roupa aí, rapaz, quer dizer, cadê aquele cavalo para derrubar tudo? Que seria... Não, e essa humildade, eu acho que a gente precisa observar que não é à toa. Entendeu, pastor? Eu posso até estar teologicamente falhando, mas não me parece ser à toa a escolha de Jesus por vir dessa forma, como essa figura que subverte a ideia de poder humano, que tem que ser o imperador, aquele ser que não se aproxima dos pobres, aquele ser que está acima de todos, que não se aproxima do doente. Quer dizer, é um Jesus que subverte a visão podre da sociedade que pensa no poder como algo totalmente diferente do poder do reino, que é outra coisa. Eu acho maravilhoso, isso me impacta muito. E o que Jesus nos ensina é que o segredo do sucesso é ser servo de Deus. A dimensão do poder do dominador para servo, aquele que está ali, né, diante de todo mundo na classe mais baixa possível. E é aí que Jesus diz, né, que o segredo, que o que Jesus quer nos ensinar é que o segredo de uma vida de sucesso, como a gente está falando aqui, é ser servo de Deus. E é aí que a gente começa a questionar, né? Como é que a gente percebe esse sucesso hoje no mundo que a gente vive? Será que as pessoas entenderam que é aí que está o segredo para que a gente possa ter os nossos sonhos e desejos realizados naquilo que é a vontade de Deus? E é aí que a gente começa. O Rodrigo Bibo, ele vai até comentar sobre isso, né? Sobre o seu desejo e a vontade de Deus, né? Abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Como é que a gente alcança isso, né? Mas para mim, a raiz da discussão está na forma com que a gente encara o que é cristianismo. Há uma citação no capítulo 3 de John Stott, que ele afirma, né, no livro Discipulado Radical, que os cristãos não deveriam ter mudado o nome de discípulos para cristãos. O termo cristão é usado 3 vezes na Bíblia, foi usado inicialmente como um termo pejorativo, mas eu entendo o sentimento daqueles cristãos. Ser chamado como o seu Senhor é algo muito forte. Para nós também é. Mas o discípulo traz um sentido mais amplo do que essa relação com Jesus. Discípulo é aquele que está aprendendo com o mestre, que tem um compromisso com o mestre de ser parecido com ele. Quando nós cortamos isso, abre-se uma brecha, um espaço, que essa lacuna é preenchida por outras coisas, pelo meu gosto, a minha vontade, o meu eu, os meus sonhos e uma série de outros fatores. E aqui eu queria dizer para vocês que eu citei a questão da vida ministerial, e a gente às vezes fecha muito na vida ministerial. Mas a grande verdade é que os cristãos de hoje, todos eles,
tem uma visão muito glamourizada, vou usar o termo aqui do Bibo, sobre essa relação com Deus. Todos querem ter um lugar de posição melhor, serem destacados na história e entendem que Deus tem que fazer isto. A gente já participou de alguns cultos, algumas programações que a gente ouvia coisas assim meio absurdas, né? Uma delas é: entre no seu quarto, coloque uma cadeirinha no canto e não saia de lá até que Deus determine a sua bênção. Diga a Deus: cadê a minha bênção? Cadê a minha bênção? Não, e assim, Parece brincadeira, mas já ouvi. Parece Não, brincadeira, eu já ouvi sobre mas é decretar, absurdo. que a gente que tem que decretar, Isso, entendeu? isso. Ó, eu decreto. Determine, decrete. Nós estamos falando de quem mesmo, né? Mas isso aí é fruto de um erro de discipulado. A omissão. Esquecemos essa parte. Os cristãos de hoje não são membros de igreja porque querem ser parecidos com Cristo. Não são membros de igreja porque estão aprendendo de Cristo. Eles são membros de igreja para ganhar bênçãos, para ganhar alguma recompensa. A gente volta para aquela história. Tipo, a gente quer colocar Deus em uma caixinha e, tipo assim, determine a minha bênção e ele vai. Vou sair do quarto aqui, tô orando a madrugada inteira. Então vou sair quando você me responder. E parece até que, tipo, a gente tá colocando Deus numa caixinha. Assim, ó, você tá aqui, tô colocando você na parede, você tem que me dar a bênção. É isso. E assim, as coisas não é dessa forma. A gente não dá a vida com Deus cristão, não é assim. Não é. Você vai fazer o que eu quero. Então você não tá vivendo o que Deus quer pra você. Você quer que Deus se molde a você. Isso. Exatamente. Aí não é mais a religião cristã, é a nossa religião. Não, é engraçado falando sobre tudo isso que durante esse período mais recente eu venho me questionando sobre a ideia de sucesso. Sim. Que eu, no meu script de vida ali, almejei. E aí eu percebi que eu precisei recalcular a rota, porque em algumas situações eu percebi que o que eu realmente queria era assim, fazer o checklist daquilo que, então, sabe aquela coisa tipo casa, filho, cachorro, papagaio, sabe? E aí você começa... Modelo de sociedade. Isso, porque você está inserido na sociedade. A gente é cristão, mas a gente vive numa sociedade que está pregando ali o tempo todo um sucesso que não condiz com aquilo que o Senhor fala, porque o sucesso para Deus muitas vezes não está ligado intrinsecamente com servidão, sobre um serviço silencioso em que muitas vezes as pessoas não vão te notar e você não está fazendo nada ali para que o Senhor te note. Você está fazendo porque você precisa fazer, porque você sabe que você é discípulo. E aí, muito desses questionamentos e anseios sobre questões futuras, né? E aí, início do ano, a gente faz ali aquela listinha, o que é que eu vou fazer esse ano, porque a gente tem metas de sucesso que a gente tem que cumprir. E aí, novamente, muito voltado com aquilo que o mundo, que a sociedade, que as redes sociais, que as pessoas dizem, olha, isso daqui que dá certo. E aí, por isso que quando vocês estavam falando disso, eu penso assim, a gente tem que questionar o tempo todo o que é a ideia de sucesso pra gente. Porque muitas vezes não condiz. Às vezes pode ser que até que o Senhor encontre, né, exista uma conexão, mas a maioria das vezes não é. E aí, quando eu fui me deparando com isso, eu comecei a perceber que, assim, de você se questionar até mesmo como cristão, de falar assim, peraí, então quer dizer que tudo aquilo que eu estava almejando, nada tinha a ver com aquilo que o Senhor estava dizendo para que nós fizéssemos. E aí a gente começa a calcular a rota. E aí isso é um exercício de vida, por quê? Porque o tempo todo a sociedade está dizendo assim, ó, você está atrasado. Isso daqui não é ideia de sucesso. Isso de você servir ninguém te notar, como assim você tá ensaiando o dia todo, você tá fazendo tal coisa e ninguém nem chega, o pastor não vai chegar lá no e vai dizer seu nome? Então... Eu acho que o pastor, Jean, até para dar uma perspectiva, eu acho que é um alerta também para a igreja, de modo geral, porque esse modelo de mundo e sucesso faz com que a pessoa que recebe alguém na igreja, um visitante, ela se sinta menos importante que a pessoa que está no ministério de louvor. Isso. O professor de EBD, não, ele é mais importante que eu que estou aqui no multimídia, que não estou aparecendo para ninguém. Se você permitir esse sentimento, esse modelo de mundo, vai entrando na igreja, e aí quando a gente olha, por exemplo, de Cristo, tem aquele modelo de serviço.
Quer dizer, aquele ato simbólico de lavar os pés, é uma quebra de... Não, essa... Não, é outra... Não, a gente não toca Quando eu falo de porque Jesus, quando é eu outro falo de nível. Jesus, eu fico, de fato, muito impactado. Porque eu tem consigo... como não Não, ficar. e eu consigo me ver naquele período dizendo assim, eu não tinha um esse aí. É Pedro. Eu consigo me imaginar sendo impactado pela quebra de expectativa. Não, Porque sim. olha esse modelo bonito de sucesso que é o serviço. E eu acho que é um alerta também para as igrejas, pastor, porque acho que começou muito esse modelo de não, o irmão é pregador, a irmã é levita e tal. A gente esquece que a igreja é repleta de pessoas servindo. A E, às vezes, própria aquela igreja- aquela irmã da recepção. E essa palavra é Impactando muito importante para os irmãos com Não, o e assim, espírito a profético de própria Jeremias. igreja... A própria igreja... A própria igreja, ela cria uma ideia de sucesso. Eu tava vendo uma Entendeu? vez aquelas mini pregações, né? Cortes de pregações no Instagram. E teve um pastor que ele falou uma coisa que me impactou muito na hora. Ele disse assim, ele tava falando justamente sobre o lava-pés, ele disse assim, meus irmãos, a pessoa que está agora atrás dessa câmera, que tá me filmando, está lavando os pés de muitas pessoas lá fora. Sim. E a gente não tem o que o Mariston fala, né? Essa dimensão a irmã, o irmão que tá na recepção tá lavando os pés de muita gente e a gente não consegue parar e ter essa posição, né? Um simples Deus te abençoe pode transformar o dia daquela pessoa ali numa coisa maravilhosa. E quem foi que disse? Foi a irmã ou o irmão que tava naquele serviço que, olhando, né, diante dos ministérios que se realizam ali à vontade de Deus, é o que tem menos visto. Isso. E esse background da igreja, Os né, bastidores que... bastidores da vida cristã, tem muito a nos ensinar. Muito de uma forma, assim, impactante e profunda, porque Jesus, como o Mário estão falando, e eu concordo, não tinha como você não ficar impactado. E tinha horas, pastor, que eu achava que a gente falou do apóstolo Pedro, né? Sim. Ele tinha a ideia de dizer, peraí, Jesus, você vai lavar meu pé? Não, mas eu que tenho que lavar seu pé. Você não lembra não que eu sou servo? E Jesus disse, se você não deixar com que eu faça isso, você não terá parte comigo. E aí ele dá aquela parada e diz assim, tá certo, então vamos lá, porque esse Jesus já me disse isso. Mas A ele vai reação pro de Pedro 880, a né? reação de Pedro é muito genuína, porque é a reação que nós teríamos. Exatamente. Né, de falar assim, como assim? Que tá deturpando aqui A hierarquia. Isso. É interessante, assim, pensando nessa questão, serviço na igreja. A ótica do reino, ela é uma ótica inversa. O próprio Jesus diz isso. Aquele que quiser ser maior, seja servo de todos. Quando ele fala isso, ele está falando dele mesmo. Ele, sendo filho de Deus, vem como servo sofredor. E é muito interessante que Jesus vive toda a sua vida terrena esperando o maior de todos os serviços. Porque se você pensar, ele morre para a redenção, como cordeiro, ele é entregue, e depois ele se torna o quê? Sumo sacerdote de todos nós, porque ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, é serviço o tempo todo, o tempo todo. A gente tem uma ideia equivocada, e aí o Mariston já citou isso, que é provocada por essa imagem de mundo, que sucesso é a pessoa que é servida, e não aquela que serve. E a gente vai deixando isso entrar na igreja de uma proporção tão grande que aí começam as pessoas egoístas, insensíveis, que olham as pessoas da igreja como números, não como pessoas reais, que quando fazem alguma coisa, fazem e tiram a foto, porque todo mundo tem que ver o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. E essa é uma cultura, sinceramente, demoníaca, não é uma cultura divina. A gente pregou sobre isso, né, naquele texto de Mateus capítulo 4, que existem sim teologias de Satanás e teologias bíblicas de Deus, vamos dizer assim. As teologias de Satanás, por incrível que pareça, são tiradas das escrituras também. Ele conhece os textos, ele cita os textos, agora de uma maneira deturpada. E muita gente tem dado ouvidos a esse texto deturpado. A minha maior preocupação, Mariston, é que quem deveria guardar a palavra são os filhos de Deus.
e a gente fica esperando que o mundo guarde a palavra sem que o nosso exemplo seja dado. Isso é uma grande preocupação. O mundo não vai ser autodestruído somente porque haverá um grande número de incrédulos que vão levar o mundo à destruição. O mundo será destruído também porque muitos cristãos não vão perseverar na palavra de Deus. E a gente precisa levar isso com muita coragem, porque a gente sabe que tem cristãos que estão na igreja, mas não para ouvir Deus e ter um relacionamento com Ele. Esse livro me aponta essa questão como pastor de muitos textos que as pessoas usam e ainda afirmam: mas você não crê nisso? Você não é pastor? Você não crê nisso? Eu creio na palavra de Deus, mas essa interpretação aí não é a palavra de Deus. Interpretação como eu tenho que ser cabeça e não cauda, eu sou filho de Deus, eu não aceito o sofrimento, a doença, o desemprego, que são realidades horríveis, a gente sabe disso. A gente precisa lutar pela justiça, pela igualdade, precisamos lutar por essas coisas assim, mas precisamos encarar que isso é uma realidade que atinge a maior parte das pessoas e que a igreja está envolvida nesse lugar para mostrar a justiça do reino para essas pessoas e não para dizer que nós somos uma classe melhor, que Deus está nos abençoando com aquilo que eles não têm. Isso é inquietante para a igreja de hoje, e isso mostra que essa visão mística da relação com Deus é totalmente antibíblica. É a caixinha que o nosso Sombra falou. É uma caixinha que não tem Deus dentro dessa caixa. Você está me ouvindo? Não tem Deus dentro dessa caixa. Só tem o ego humano, o desejo e a ambição humana falando no vazio, e a sua própria voz ecoa e eles estão dizendo: é Deus que está falando, mas não é. Muita gente tem confirmações de revelações, de profetadas, e diz: não, Deus falou. Não, Deus não falou. Você ouviu o eco da sua própria vontade e confundiu com a voz de Deus. É como fala Augusto Nicodemos, tem um corte de um trecho da palavra que ele fala, que ele fica falando assim, que a pessoa fala: mas eu não mereço, eu mereço. Aí ele fala assim: você não merece nada. A gente merece tudo pro inferno. Se não fosse, então você não merece nada. E pastor, eu acrescento a esse relato que o senhor acabou de nos contar, que um crente maduro, ou na verdade uma igreja madura, ela não diz eu não aceito. Ela olha para isso e diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus. Então, todo o processo, ele nunca é e nunca será em vão. Eu creio que para aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, não importa qual é o processo, ele nunca será em vão. Sabe por quê? Porque no dia que a gente passar por aquele processo, a gente vai lembrar daquele processo, mas a gente vai lembrar de algum aspecto que nos ensinou a ser diferente, que nos ensinou a ser maduro, que nos ensinou a olhar as circunstâncias diferentes. Por exemplo, o Senhor aqui nos relatou os 15 anos de ministério. Eu creio em Deus que muitas coisas que o Senhor passou, hoje o Senhor olha para aquilo que o Senhor passou e te faz ser uma pessoa diferente, uma pessoa madura, uma pessoa que entendeu que se Deus me permitiu passar, é porque Ele tinha um desejo de me ensinar e para que eu continuasse a ser um discípulo de Jesus. Por exemplo, quando Jesus disse aos discípulos que eles ficassem ali em Jerusalém para que do alto recebessem poder, e logo depois que os discípulos recebem o Espírito Santo, continuam a pregar o Evangelho, qual é a consequência? Perseguição e morte. Jesus não disse: vocês não receberão um poder para aquele que vier aqui, você só com a mão derrube. Não. O poder de você ter coragem, de você viver e de você testemunhar a vida de Cristo, né? E esse testemunho, ele é marcado nas Escrituras. A gente tem aí os apóstolos e a gente tem hoje nós, enquanto cristãos, que somos discípulos do mesmo Jesus que está aqui, o mesmo Jesus que ensinou aos 12, é o mesmo Jesus que nos ensina e é o mesmo Jesus que continuará ensinando até que
que ele retorne, que ele venha mostrando que a vontade dele, que é soberana, perfeita, boa e agradável. Mas assim, também viver esse processo não é fácil, tá? Quando você passa, você chega lá que às vezes você nem lembra lembra do processo, isso aqui. Mas muitas vezes a bênção é muito maior do que o processo, né? Você às vezes não lembra. Mas viver dentro do processo já é complicado, já é difícil, não é fácil você passar por um problema e tá ali dizendo, ó, Deus está comigo, eu entendo o que você quer. É tranquilo você falar depois que você passou, mas enquanto você tá vivendo aquele processo, não é Isso. Mas aí, Bruno, só rapidinho. Sombra. Sombra. Falar sobre o nome do Sombra. Eu acho que é uma. Não revela não. É aí que eu concordo com você em certos aspectos do passar não é fácil. Jesus nunca falou que seria fácil. No mundo tereis aflições. Isso é o que Jesus falou. Já está esclarecida essa parte. Mas eu acredito que existem pessoas que entendem aquele processo, que glorificam a Deus, mesmo passando por aquele processo, e entendem que ao chegar, aquele processo revela a soberania de Deus ainda, mas existe ainda assim aquelas pessoas que se questionam do porquê viver. E aí que eu vou para um lado seguinte, e aqui eu não estou querendo dizer que o processo vai ser fácil, assim, vamos pensar que o processo é difícil, entendendo que debaixo da vontade de Deus vai ficar tudo bem. Não, é um processo que nos leva muitas vezes a questionar, a perguntar, Deus, por que eu estou passando por isso, né? Tem tanta gente, por que logo eu? O questionar a Deus o porquê, eu não vejo como um problema. O questionar o Senhor o porquê. O que a gente não pode ter e precisa ter cuidado é o limite do meu questionamento para a descrença. Que é aí que a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio e de cuidado, né? Para que a gente possa caminhar entendendo que a mão do Senhor está ali sobre nós. Não, eu concordo com... Sombra. Sem revelar o nome dele. Eu concordo em partes, mas eu acho que tem um outro ponto no meio disso todo. Para que você consiga passar de forma, entre aspas, consciente por uma provação dessa, você precisa ter criado uma base bíblica e de visão sobre o Deus que você serve tão bem estabelecida, que isso vai lhe permitir entender o processo, mesmo que seja muito difícil. E quando eu digo entender, não é achar que o processo está sendo bom, que é maravilhoso, meu Deus, obrigado pelas provações. Ninguém fica feliz, vamos ser sinceros. Claro. Ninguém fica feliz por provação. Mas eu acho que estabelecer bem essa imagem do Deus que eu sirvo, e entra naquela pergunta de Bíblia do início do livro, vai permitir que ao passar pelo processo, eu entenda esse processo. Ó, agora eu não estou conseguindo enxergar o final. Eu não sei onde vai me levar. Exatamente. E talvez não me leve para a vitória triunfal que eu estou pensando. Mas tudo bem, porque é nesse processo que eu estou caminhando que eu também estou me relacionando com Deus. Eu acho que a gente acaba pensando a nossa história muito na perspectiva de filme. Você tem início, meio e fim. Então, a gente passa a entender que Deus vai se mostrar pra gente no final do processo. E às vezes é no processo que Deus se demonstra e nossa relação se fortalece. Aí, na devocional agora da segunda-feira, eu falei sobre José do Egito. E é interessante como na situação de José, ele tinha uma expectativa, ele não sabia o que aconteceria com ele. Mas é muito, assim, perceptível a fidelidade dele na relação com Deus. Eu não vou trair meu Senhor. E a palavra sempre está dizendo, e o Senhor estava com José. Então, eu lhe digo, deve ter sido maravilhoso se tornar ali governador, uma figura política forte. Mas eu não tenho dúvida que para José, o mais impactante foi o processo. Porque nesse processo ele amadureceu, ele se tornou um homem que entendeu o chamado de Deus, se aproximou ainda mais do Senhor. Então eu acho, Bruno, eu concordo com você, mas eu acho que... Sombra. Gente, não revela a imagem. Faz um reverso aí. Sombra, eu não falei Bruno, não. E eu acho que esse processo, ele acaba fortalecendo a nossa relação com Deus e ter essa imagem já bem estabelecida, entendendo o Deus que você serve, quem é esse Deus. Eu acho que nos ajuda a passar por esse processo de uma forma, eu não vou dizer menos dolorosa, mas mais consciente. E
eu também vejo, quando vocês estavam relatando, falando sobre essa questão de processos, algo que vem muito forte na minha mente é a questão de sermos testemunhos vivos. Porque sempre vai ter alguém que passou por algo parecido e que vai chegar e falar assim, ó, passa. Chega, vai passar, vai desenvolver para alguma coisa. E aí a importância de termos essa comunidade solidificada em Deus e na palavra do Senhor. Para que não seja essas frases em clichê que a gente vai dando, que a gente vai falando para a pessoa assim, para que a pessoa, tá bom, é isso aí, vai ser vitória. Não, mas assim, de termos realmente uma relação de profundidade, de entendermos o seguinte: muitas vezes nós não entendemos o processo, e aí a gente vai chegar no fim ali de algo que a gente não está entendendo o meio, o percurso, mas nós, enquanto comunidade cristã, nesse sentido assim, nesse sentido mesmo de grupo, de comunidade ali, de falar assim, somos testemunhos para dizer assim, passamos. O que você está passando agora, em algum momento, alguém já passou. E a Bíblia está repleta disso. A gente é incentivado o tempo todo a olhar para a palavra do Senhor e para essas pessoas de fé que estiveram em situações muitas vezes tão dolorosas ou mais dolorosas do que estamos passando, e falar assim, ok, passou. O Senhor estava ali. E mesmo que não tivesse passado, a gente vê relatos de Davi ali, salmos de Davi mesmo, é extremamente doloroso o que ele vai falando assim, estava em angústia mesmo. Mas assim, é engraçado porque muitas vezes assim, passa um versículo, 2, e aí no próximo ele está falando ali sobre como o Senhor esteve com ele. E aí isso vai colocando em nós um sentimento de que, enquanto cristãos que de fato estamos baseados na palavra, isso ali também é para mim. Aquilo ali é para mim também, porque no final o Senhor está comigo. Eu não estou vendo talvez o processo, talvez não esteja nem enxergando. Assim como Davi várias vezes vai ali clamando assim, cadê o Senhor? Mas no final, o próximo capítulo ele está falando sobre um Deus bom que esteve com ele no meio das adversidades. E eu vou mais além que a perspectiva, até o Rodrigo Bibo ele vai falar sobre isso, não é a ideia, né? A ideia também daquele Deus que está distante. Ele fala de um Deus como Pai. Um Deus como Pai que disciplina, como alguém que ama. Um Deus como Pai que, no momento da angústia, da dificuldade, ele está cuidando. Por exemplo, eu não sou pai. Ainda não entende. Você não entende. Pega a referência. O pastor Jean aqui da nossa mesa. O pastor tem um lugar de fala. No momento. Seu pai entende. Exatamente. Ele é pai e ele entende. Por exemplo, o cuidado que um pai tem por um filho, ele jamais anula o processo que um filho está passando. O lado que o senhor tem como pai de cuidar, de orientar, de mostrar o caminho que deve seguir, ele não é um lado que está anulando o processo do filho. Deus ali não anula um processo. Ele faz do processo, como o Mariston falou, um momento para você se relacionar com ele. E o Bibo até comenta, né? Pai e Senhor. Então você tem que sempre equilibrar esses dois lados, né? Pai e Senhor. Eu queria só aproveitar a palavra de Cindy. Esse é um tema assim, realmente muito complexo, porque você olha para Jó tinha os amigos. Os amigos no dia da aflição acusaram Jó. Você olha para Jesus tinha os 12 discípulos como os mais próximos. Na hora da aflição, eles abandonaram Jesus. Verdade. Aí você olha o oposto. Estevão. Ele foi apedrejado. Mas Jesus estava lá com ele. Sim. Isso é um negócio muito forte, assim. A gente passa por algumas circunstâncias que só a presença de Deus vai nos dar força e significado pelo que a gente passa. O Deus falso não traz essa mesma satisfação. E aí, essa é uma crítica um pouco mais profunda, porque as pessoas acham assim:
eu sou religioso, alguém está passando por uma dificuldade, eu tenho que dar uma palavra, aquela palavra de ânimo. Às vezes é uma palavra falsa, Deus não falou aquilo com aquela pessoa, Deus não comunicou aquilo, mas porque eu sou cristão, eu tenho que trazer uma palavra de afago, eu tenho que trazer alguma coisa para esse momento. E normalmente as pessoas vão pelo popular evangeliquez. Deus vai lhe ajudar. É isso que Deus eu tava... vai lhe tirar dessa. Isso, é. Deus vai lhe dar uma resposta. Deus vai te dar uma vitória. E uma pessoa, no momento de maior aflição, o que ela vai fazer? Ela vai se agarrar com aquilo. Isso. Se é isso aqui, eu vou receber, eu vou crer nessa palavra. Bom, acontece que Deus é bom. Primeiro ponto. Tem muita gente que sai do problema, sai da circunstância. E ele diz, foi Deus que me deu isso aqui mesmo. Foi a resposta de oração, foi a resposta de Deus. E olha, a gente não está descrendo disso. Deus é bom e opera milagres e faz maravilhas. Nós cremos profundamente nisso. Mas nós também sabemos de pessoas que oraram por uma mãe para que a mãe não morresse, receberam uma palavra falsa e a mãe morreu. E elas estão até hoje machucadas com Deus. Pessoas que oraram, que fizeram jejum para que o casamento não acabasse. E elas hoje estão divorciadas. E elas perguntam, Deus, por quê? Porque eu sou pior do que aquela pessoa? Então, é aqui que a gente encontra a grande questão para mim do livro. Enquanto essa religião falsa, que se comunica com Deus falso, está sendo pregada, pessoas estão iludidas ou completamente decepcionadas com Deus. Sim. E a gente vai encarando isso a números absurdos de pessoas que são sinceras, que buscaram o Senhor, mas que não encontraram aquilo que foi prometido. Um retorno à palavra de Deus é um retorno a uma cura desse conceito errado de religião que muitos têm. Mas esse conceito, ele passa, aí eu vou usar a palavra do 6º capítulo aqui, pelo que nós oramos. Qual é o nosso conceito? O que é que nós estamos pedindo mesmo a Deus? Se eu sou um discípulo de Jesus, o que eu deveria buscar em minha oração? E é muito forte esse capítulo, porque ele fecha todo o conceito do livro. Se a minha oração não está concernente ao que Jesus pediria, então minha oração, como é que ela sobe ao Pai? Isso é uma questão inquietante. Até chegarmos a esse ponto, né, de termos uma oração parecida com Cristo, quanto dos nossos sonhos precisam ser derrubados? Quanto das nossas expectativas sobre milagres precisam ser frustrados até que a gente se renda e diga, seja feita a tua vontade. É aí que tá. E como é difícil, né? Esse cabo de guerra, né? Como é difícil. E é difícil, a gente precisa ter essa consciência, né? Porque seja feita a tua vontade, significa que às vezes a minha vontade não está convergente com a vontade de Deus, e até eu entender essa distância de vontade é um processo também. Claro. Mas é interessante, porque aí eu acho que é um dos grandes méritos do livro. O Bíblia, ele acaba trazendo esse contexto da oração como uma oração modelo. E ele até diz assim, tem algumas pessoas que interpretam uma oração modelo como algo mecânico, repetitivo, mas aqui tem um modelo e um modelo difícil, apesar de tudo. E aí ele traz exatamente esse contexto do seja feita a tua vontade, mas aí eu gostaria de ouvir de vocês também o seguinte, ele traz o contexto de uma oração que é comunitária. Ela não coloca só o indivíduo que ora no centro da oração, tem a ver com o outro, tem a ver com o perdão, tem a ver com o Deus que sustenta. E aí quando você começa a parar para repassar a oração, você diz, não. Tem muitas camadas nessa oração. Não é só sobre mim, né? Não, e isso é maravilhoso. E eu acho que essa sinalização dentro do livro, eu acho que é um dos pontos altos assim, da obra. E eu gostaria até de ouvir de vocês qual o impacto que essa interpretação, essa leitura do Pai Nosso teve para vocês durante a leitura do livro. Eu vou começar. À vontade, senhor pastor. O John Stott escreve um comentário sobre o Sermão do Monte, e esse livro marcou minha adolescência, né? Marcou minha vida pessoal com Deus. A expressão mais forte que ele usa e que repete várias vezes é contra a cultura cristã. Sim. Nós vamos contra o costume, o padrão, a exigência, o tempo todo. E já começa com as bem-aventuranças.
O evangelho todo é um processo contra a cultura imposta. Quando você chega na oração, que faz parte desse Sermão do Monte, aí você tem uma rendição. Não é a minha vontade, Senhor, é a vontade do Senhor, é o reino do Senhor. E eu aceito com tanta perfeição que eu quero essa vontade, eu quero esse reino e sou aquele que vai testemunhar e buscar santificar o seu nome através da minha existência, através da minha realidade. Então, para mim, a oração do Pai Nosso sempre foi um grande desafio. Não é que eu tô falando aqui, dizendo, eu já sei, tô orando assim, tô cumprindo. Não, é um desafio enorme. A gente conversava mais cedo de que todas as intercessões do Pai Nosso são baseadas em uma certeza: Deus me dá condição de. Não eu tenho condição de. Sim. Pai Nosso, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. O pão nosso nos dê. O perdão, assim como o Senhor me perdoa, eu posso perdoar. Se o Senhor não me perdoar, eu não consigo perdoar também. Se o Senhor não me livrar do mal, eu também não consigo vencer o mal. Então, tudo está baseado no que Deus faz sobre a nossa vida, porque a gente reconhece Ele como o Senhor, o dono do reino. Então esse é o desafio: orar menos em nosso nome ou para o nosso favor e aceitar a vontade do Senhor. E aí, quando eu oro menos sobre mim, quando eu deixo de me amar um pouquinho, eu começo a olhar o outro e as necessidades do outro. Se não houver isso, um momento de submissão, sujeição à vontade de Deus, eu não consigo olhar para o meu próximo e amá-lo como Deus espera. Eu vejo que a oração do Pai Nosso, né, assim como as demais orações que a gente possa fazer, ela é uma representação da nossa fraqueza. Eu vi, né, até comentei isso recentemente, que vi durante um devocional, um autor que eu não lembro agora o nome, que ele dizia que oração é justamente para quem é fraco. Porque se a gente fosse forte, a gente não precisaria orar e pedir. Então, quando a gente fala, Senhor, seja feita a tua vontade, que o Senhor possa me dar, que o Senhor possa fazer, eu estou dizendo, Deus, eu não posso fazer isso. Se o Senhor não vier comigo, não for comigo, como é que eu terei forças e como eu terei atitudes que demonstrem isso que eu estou pedindo? É impossível. E a oração do Pai Nosso, ela nos desafia a lembrar de uma coisa. Pedir a Deus algo, apresentar ao Senhor em oração um desejo que você tenha, é uma atitude genuína. Mas onde é que está a divisão entre ouvir a voz de Deus e ouvir o Deus que eu quero para mim? É quando a gente fala, seja feita a tua vontade. Você pode orar e dizer, Senhor, meu desejo é que isso aconteça, meu desejo é ter isso, meu desejo é construir tal coisa, meu desejo é caminhar por esse lado. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Nesse momento, eu estou dizendo, Deus, se o Senhor permitir, eu sei que eu posso realizar. Mas se o Senhor não permitir, o Senhor continua sendo Deus e é o que importa para mim. O que importa é ter a vontade do Senhor. E quando a gente começa a olhar pelas outras camadas, né, Mário? A gente vê que além do eu, tem o próximo, tem um perdão que eu preciso liberar, tem a dependência primeiro do Senhor, né? Que tá aí a chave para algumas caminhadas. E perceber isso é entender que o meu processo, a minha vida em comunidade depende de você, depende de você, depende de você, depende de todo mundo para que a gente possa caminhar e viver numa vida de comunidade. E aí a gente começa a olhar, quando a gente começa a fazer aquele processo retrógrado, que aquele ego que dizia ser autossuficiente, ele vai começar a perceber que ele não é autossuficiente, que ele precisa, que ele necessita de uma vida de mais. E aí a gente pode até perceber o seguinte, quando a gente vai para as outras camadas do seja feita a tua vontade e que a gente vive uma vontade do Senhor em comunidade também, que aí tem o grande ponto, Deus criou outros seres humanos além de mim. Então não foi em vão. A vida
com o Senhor, Deus me mostra a vontade dele a partir de outras pessoas que estão ao meu redor, ao meu lado, para mostrar que a graça dele é tão soberana e tão magistral que a presença dos outros é importante para mim. E aí eu começo a perceber e dizer assim, Senhor, eu preciso olhar para o outro, eu preciso considerar o outro um pouco superior a mim, para eu mostrar que esse eu meu aqui, ele nunca vai ter um papel de protagonista. Uma vez, primeiro, que o Senhor é soberano e também que o Senhor criou outras pessoas para viver aqui comigo. Então, a dimensão do seja feita a sua vontade, ela passeia por esses campos e passeia por essa visão desse Deus que a gente serve. E tem uma coisa interessante, Cindy, e parece que quanto menos você ocupa essa oração com o seu ego, com a sua centralidade, sobra espaço para você se preocupar com as coisas que estão ao redor. Eu me recordo assim, algumas vezes que eu fui impactado por irmãs que chegaram para mim e disseram: eu estava orando por você nessa viagem que você fez para a faculdade. E você sentia assim a palavra que estava sendo dita pela pessoa com muita verdade. E é muito bom quando a gente ouve também, ó, estou orando por sua vida. E eu fico imaginando isso muito no contexto de reino, de pessoas que estão ajoelhadas diante de Deus, dizendo: Senhor, a minha vida é importante, mas a do meu irmão que está viajando agora também é. Eu quero ele na minha oração. E eu acho que, no meu contexto, bem pessoal, ainda tenho muito a aprender nesse sentido. Porque às vezes a gente está nas nossas orações e nas nossas demandas: Senhor, minha dor, minha tristeza, meu. E, rapaz, é tão impactante quando você sabe que tem alguém orando. E eu acredito muito nessa oração do pedido também do outro. Claro. Eu acho que isso faz parte de uma verdade, uma sinceridade tão boa. E às vezes que eu ouvi alguém chegando pra mim falando assim, ó, e falando sem o desejo de eu quero demonstrar pra ele que eu tô, não, aquela sinceridade de dizer: eu tô orando por você, viu? Eu entrego sua vida nas mãos de Deus. Eu não sei explicar, mas há uma coisa no coração, uma alegria que se gera de saber que o rapaz está orando por mim. E eu fico imaginando esse contexto de reino, como é lindo também. E aí o Bíblia traz até esse contexto, que é uma oração de comunidade também, é uma oração que prioriza quem está ao redor. Sim. É uma oração que tira você desse lugar, que é um combate. Eu acho que é um grande ponto do livro. O Rodrigo Bibo, ele quer sinalizar assim, ó, esse lugar onde o sonho de Deus se realiza na sua vida, seus interesses são menores que o interesse do reino, seus interesses e vontades são menores que a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus começa a ocupar o centro do seu coração, você não olha mais só para você, mas para quem está ao redor. Você começa a olhar para a vontade de Deus de outra forma. Nesse sentido, eu posso dizer que, para mim, o livro foi impactante. Verdades que ainda precisam ser ditas, mas que, quando ditas, elas impactam o nosso coração. Muito. Deus abençoe a vida de Bíblia. Amém. O Pai Nosso, eu acredito que seja compilado de tudo que Jesus veio tentar, nos ensinar enquanto esteve caminhando. Foi todo a ideia do serviço, de que não se trata da gente, se trata do outro. E Bíblia fala isso muito bem durante todo o livro, sobre não se trata de você, não é sobre você, é sobre sua relação com Deus, mas a sua relação com Deus no sentido de como você vai suprir para o outro, como você vai servir ao outro. Porque se a gente for analisar todo o percurso de Jesus, né, no seu ministério aqui na Terra, foi sobre fazer a vontade do Pai, ou seja, servir ao Pai, e mostrar como nós devemos servir ao outro. E a oração do Pai Nosso, talvez não, acredito que seja tão difícil por isso, porque não se trata da gente, nunca é sobre eu. Aliás, é só sobre eu quando fala assim, sobre uma parte muito importante, que é sobre o perdão, que aí a gente vai também estar tratando de uma questão que é muito complexa, né? Relacional. Isso, e é relacional, e vai falar sobre o nosso ego, assim, diminuindo ainda mais, porque, assim, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte: que o Senhor me perdoe e que eu consiga perdoar, porque se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. Então, assim, toda a dificuldade do Pai Nosso, e que bom que todos nós falamos aqui um pouco sobre a nossa interação pessoal, de como é difícil, né, praticarmos isso. É sobre servir e sobre colocar Deus no seu lugar
que é de completo controle sobre a nossa vida. Perfeito. E Bíblia fala isso o tempo todo, Ele faz isso no livro o tempo todo. Claro, exatamente. Teve 2 destaques que a gente fez do livro, é importante citar, né? Primeiro, a questão da generalização. Quando você ouve falar, por exemplo, a maioria das igrejas estão vivendo opostas à Bíblia. Isso é escandaloso. É escandaloso. O livro, verdades, né? Como o Maristão falou, que ainda precisam ser ditas, é assustador a gente pensar em uma igreja da palavra que não está ouvindo a palavra ou sendo direcionada pela palavra. A segunda questão de destaque aqui pra gente é aquela questão do equilíbrio. A gente falou bastante sobre isso. Não vai dar tempo de falar tudo que a gente pensou, mas só considerar isso. O livro não se propõe em nenhum momento a esvaziar o sobrenatural ou a ação de Deus de maneira divina, até porque ele é soberano em todas as coisas. Todos os evangelhos narram para nós a manifestação soberana de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a gente não pode criar um extremo resolvendo o outro extremo. Exato. Da mesma forma que a gente tem um esvaziamento da palavra nos nossos tempos, a gente pode começar a criar uma ideia tão fria, tão racionalizada sobre a Bíblia e a intervenção de Deus, que termine colocando Deus em outra caixinha, ou tentando colocar Deus em outra caixinha. Exato. Tira da caixinha do sobrenatural, do gênio da lâmpada, e coloca na caixinha da racionalidade. Ele tem que fazer o que está nas 4 linhas. Se ele sair daqui, ele não é Deus. E aí o Bíblia termina o livro mencionando a questão de Nárnia. Aslan é representado ali no livro como um leão, e o texto é muito claro. O leão não pode ser contido. Ele está aqui porque ele quer. É selvagem. Ele vem porque ele é bom, mas ele é selvagem. Ele volta a hora que ele quiser e faz o que ele bem entender e pronto. O Deus dessa religião humana, idólatra, egocêntrica, é o Deus manipulável, é o Deus que atende todos os nossos desejos. O Deus selvagem, como ele encerra, é o Deus que age, que intervém, mas continua sendo Deus. Ele não é manipulado pela minha forma de visão ou minha prática religiosa. Isso é maravilhoso, porque isso nos dá a certeza de que estamos nos relacionando com um Deus verdadeiro. Se Deus estiver dentro da minha compreensão e da minha caixinha, ele não é Deus. Ele é apenas um reflexo de mim mesmo. Então isso é muito forte, muito importante. Para mim foi uma das lições mais importantes desse livro. E, mais uma vez, repito, a intenção desse podcast não é criar um outro extremo. Ao contrário, é achar um equilíbrio entre essa ação sobrenatural da relação de Deus com o homem e como o homem precisa se envolver para ser discípulo de Jesus, estar submisso à sua vontade. E eu acho que é aquela questão, pastor, também de meus sonhos e prioridades não são o ponto primário e inicial da minha relação com Deus, mas eu não preciso deixar de expor ao Senhor os meus sonhos e os meus desejos. Eles só não precisam ser o elo principal e não devem ser o elo principal. É a vontade de Deus que é o ponto basilar, mas é exatamente o que o Senhor disse. Isso não pode gerar em mim uma sensação de frieza. Esse Deus, ele é Senhor, mas ele também é Pai. E com meu Pai eu digo o que eu estou sentindo, eu expresso o que o meu coração está passando. Eu tenho sonhos, eu preciso contar ao meu Pai, que amo tanto, quais são os meus sonhos. Eu tenho dores e tristezas, eu preciso também expor isso para o meu Pai. Mas a relação de pai e filho, o base é o amor, é a obediência, é essa disciplina. Isso é o basilar, não os meus sonhos, não os meus projetos pessoais. Preciso complementar, meu pai não é obrigado a fazer tudo que eu quero. Exato. E por vezes não faz porque ama o filho. Não, isso mesmo. Se deixar, o filho vai querer tantos sonhos. E tem uma questão, Maristão, que é interessante, que a gente crê de forma muito soberana que Deus é Deus para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, ele é Deus para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Tá, ponto. E acreditem, aquilo que você tem como sonho, em essência, vamos dizer assim, ele não é necessariamente ruim.
Mas eu creio de forma bem firme em um Deus que acredita que aquilo não é o melhor para você. Porque você pode, com aquilo ali, acreditar que você foi autossuficiente e dizer: Senhor, até aqui, obrigado e tchau. Então eu creio num Deus que não libera aquilo que você deseja, não porque aquilo que você deseja em si, em certos casos, em certas medidas e devidas proporções, é claro, não é errôneo, mas é o que Deus sabe que para você não seria melhor. E isso é uma forma da gente glorificar o Senhor por um outro aspecto. O não de Deus é um aspecto maravilhoso e que precisa voltar para Ele toda a honra e toda a glória, mais uma vez, como a gente sempre faz, para dizer: obrigado, Senhor, por não realizar aquilo que eu desejava. E para concluir, Kaique, só esse ponto, eu gosto de fazer uma citação de Bibo, que diz assim no livro: as nossas orações precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. Amém. Amém. Resumo do livro Que a com gente tem vários. maturidade para Resumo do livro fazer com essa oração. Muito bem, muito bem. Mais um podcast da Primeira Igreja Batista, Prosa, Café e Bíblia, no estúdio Bora Aí, o melhor estúdio de Catu e do Brasil. Você que deseja Pastor falou, tá falado. gravar e participar, ter um pessoal profissional aqui para lhe ajudar. E é sempre um prazer te discutir. A gente viu que, de fato, esse livro é extremamente relevante para o nosso contexto atual. E tomara que você seja abençoado. Você que acompanhou, você que está acompanhando, que você seja abençoado por essas palavras. Se você discordar de tudo que a gente falou aqui, procure na palavra de Deus, que Ele vai lhe esclarecer sobre esses temas. E eu tenho certeza... Pastor, depois dessa discussão, Opa! eu acho que seria bom cada um dar um resumo do livro. A gente começou com uma palavra, Com uma frase... mas eu acho interessante ter um resumo, porque eu acho que... Eu já vou começar pelo meu resumo, que... Ele planejou, a gente ficou aqui conversando. Resumo das sombras. Mas é isso. A gente... Eu falo por mim, eu amo esse Deus que me destrói sonhos. É até pesado. Forte. Mas eu amo. Impactante, porque, forte. Pra mim, como o Kaique tá finalizando aí, o não é difícil. E eu já recebi um não que Sim. casa e Chorou. chorar e falar: Deus, por quê? E aí você vem depois percebendo: ó, isso aí realmente, esse não foi o sim. Foi de Deus. Foi um livramento, como diz a outra sombra que tá aqui. Ele é sombra. E aí, eu acho que o resumo disso tudo da nossa conversa é a gente aprender a amar esse Deus que destrói sonhos. Eu amo, porque eu sei que eu já consegui, não é fácil, consegui entender muitas vezes que não é no tempo dele, não é no meu tempo, é no tempo dele. Então, esse sonho que eu acho que está destruído, ele está construindo um outro muito maior. Não vai estar perto do que a gente quer, eu acho que quase nunca. Ele pensa melhor do que a gente, é muito maior do que a gente enfeita. Então, amar a esse Deus não é fácil. Não é fácil, porque a gente fala assim: como é que eu vou amar? Eu tenho o sonho de ter o carro do ano, ter a casa, trabalhando nos mesmos lugares, ter dinheiro. Muitas vezes não, Deus, calma, não é assim. Entendeu? E muitas vezes você é direcionado para um outro caminho, né? Então, eu acho que amar esse Deus também é complicado, mas... Ele fala que vai fazer complicado. É complicado. Amar... O Deus que destrói sonhos. Muito bem. Nosso resumo é ótimo. Eu só complementaria que ninguém tem resposta no processo. Só tem resposta no final. Mas o processo é uma decisão. E eu acho que o grande desafio do livro é você estar disposto a decidir andar na direção desse Deus que destrói sonhos. Ele não vai fazer o que você quer.
o sonho no final pode ser realmente, Bruno, Sombra. O sonho no final pode ser destruído, completamente destruído. Sim. E a gente precisa amar o Senhor que está na direção do processo, fazendo grandes coisas. E aí, a gente também precisa lembrar o que Cindy citou durante o programa. Nossa visão de sucesso está equivocada. Nosso sucesso não é sermos bem-sucedidos, termos boa posição, bom salário ou estarmos bem, bem-estar pessoal. O nosso sucesso é sermos filhos de Deus. E esse é a maior dificuldade da nossa geração. A gente quer mais do que isso. Mas se não tivermos isso, nada vai fazer sentido. Então, para mim, um bom resumo do livro seria: você aceita este caminho que o Deus que destrói sonhos lhe propõe? Ele não engana ninguém. Ele já começa dizendo, é um processo doloroso, porta a estreita, é o caminho estreito, não é largo. Você está preparado para isso? E o nosso desafio é dizer, sim, Senhor, eu quero, eu aceito o processo, e lá no final eu sei que o teu amor me basta. Teu amor me basta. Eu resumo o livro, utilizando aqui essa Bíblia belíssima do nosso querido Pastor pastor. disse que vai fazer um sorteio aqui entre a gente, não foi? Com o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que o que a gente pode resumir é que viva de acordo com o que Deus deseja, e aí você vai ver lá na frente aquele sonho que era mascarado pela sua vontade e que você permitiu que Deus destruísse para que a boa, a perfeita e agradável vontade dele se revelasse. Eu acho que o livro ele se resume para mim de uma forma que eu comentei até no início. Quanto mais a minha vontade e os meus sonhos se aproximam da vontade e dos sonhos de Deus, menor é a sensação de sonhos destruídos. Porque essa convergência com o propósito que Deus tem para minha vida, que faz com que eu entenda que talvez aqueles sonhos não são bem sonhos. Então, acho que o resumo seria basicamente: não é fácil, acho que ficou muito claro, mas a Bíblia não é sobre facilidades, também tem esse outro lado, mas se pudesse resumir seria isso: quanto mais nos aproximamos dos sonhos e desejos do Senhor, menor será a sensação de sonhos destruídos, ou talvez chegue um momento que não existam sonhos destruídos, porque a nossa cabeça, a nossa mente e o coração estão totalmente conectados com o que Deus quer para as nossas vidas. Acho que isso resumiria bem também para mim. Ai, deixa eu dar uma respirada aqui muito forte. Eu acho que o resumo para mim é que a trajetória do cristão, do verdadeiro cristão, pautado na palavra de Deus, é a busca incansável por atingir essa maturidade, que é compreender a dimensão de Deus, não porque ele pode fazer ou o que ele pode fazer por você, mas por quem ele é na sua essência. Que é difícil, mas estamos aí na trajetória, a palavra de Deus já falou, já nos esclareceu que é difícil, mas não é impossível, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação. Amém. 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 Ok, mais um episódio do Prosa, Café e Bíblia. Agradecemos você que nos suportou em amor até este momento. E se puder, compartilhe esse episódio, envie para alguém que você entende que precisa participar, ouvir esse debate. Caso você deseje o livro, acho que a Amazon tem um livro. Quem usa o Kindle ou algum tipo de aparelho que funcione como leitura digital de e-books, o livro acho que não está nem R$9, é 8 alguma coisa. Então assim, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena você também
também ter a oportunidade de ler e ter o contato, fazer o seu entendimento sobre o que foi dito pelo Rodrigo Bibo. Agradeço demais por ter nos acompanhado até esse momento. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Compartilhem, continuem nos seguindo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar usando esse podcast como um instrumento de bênção em nossas vidas, primeiramente, porque somos muito abençoados por estarmos aqui, mas também na sua vida. Esse é o nosso agradecimento. Continue nos acompanhando.